Ok, pessoal? Então, a partir de agora a reunião está sendo gravada. Semana passada nós tivemos um problema técnico aqui, não conseguimos dar continuidade, né? Abrimos a sala, iniciamos a reunião, quer dizer, nem chegamos a iniciar, tivemos problema técnico, peço desculpas a todos, mas hoje a reunião vai acontecer, esse bate-papo com o Isaías, para falar dessa nova oficina que estamos disponibilizando no Colégio Caetano, a oficina de robótica. Nesse primeiro momento, pessoal, eu vou mutar o microfone de todo mundo, o Isaías vai ter uma fala com vocês, e teremos um momento de perguntas e respostas após a fala do Isaías, e aí a gente pode trocar ideia, trocar experiências, ele vai falar um pouquinho da proposta pedagógica que a gente entende que é muito produtiva, e vocês vão ter um tempo para poder perguntar, questionar, entender como que isso vai funcionar e como vai beneficiar os filhos de vocês, tudo bem? Isaías, muito boa noite e... Boa noite. Vamos lá, então. Luiz, boa noite a todos. Eu sou Isaías, eu sou o professor responsável pela atividade robótica. Tinha até conversado com o Luiz um pouquinho antes, que o nosso tempo aqui é comigo por volta de 15 minutos, não muito mais, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? E eu queria aproveitar esse período aqui, essa oportunidade, para falar um pouquinho rapidamente de como funciona a atividade robótica. Gente, eu sou mestrado em Tecnologias da Educação. A gente já desenvolve esse projeto há aproximadamente 20 anos, aproximadamente, 19 para 20 anos. Esse ano a gente faz 20 anos, completa 20 anos desse projeto. É um projeto que começou em São Paulo, eu estou em São Paulo hoje. A gente tem a atividade aqui em São Paulo, iniciou aqui há 20 anos atrás, e hoje a gente está praticamente no Brasil inteiro, modo de dizer. Então, a gente tem um projeto acontecendo em Belo Horizonte, Minas Gerais, em algumas cidades do interior, além de Belo Horizonte. Temos também Brasília, Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, São Paulo, muito forte, muitas escolas também no interior de São Paulo. Vitória também, no Espírito Santo. É um trabalho que a gente procura, de alguma maneira, agregar valor à vida das crianças, e esse é o grande foco do projeto de robótica. A gente quer, pessoal, aproveitar o encantamento. Eu tenho certeza que depois da minha apresentação, eles chegaram em casa pilhados aí, bombando, interessados, felizes, deve ter perturbado vocês, para que pudesse fazer inscrição no curso de robótica. De fato, a gente fica muito feliz com isso, por esse encantamento, porque a robótica é a cara deles, né? Mexe com tecnologia, faz com que eles pensem rápido, eles são desafiados a cada momento, então é a cara deles. Mas a gente não quer que fique só no encantamento, então a gente aproveita esse encantamento para desenvolver as habilidades dos alunos. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar com as famílias, que o grande objetivo da robótica é minimamente agregar algum valor à vida deles. Então, nem que seja minimamente melhorá-los ali na sala de aula. Esse é o grande objetivo nosso. Se a gente conseguir isso, eu vou estar muito satisfeito, muito feliz. Eu quero que eles fiquem encantados, tem que ser prazeroso, tem que ser bacana, só que, ao mesmo tempo, tem que agregar algum valor. Então, eu gostaria de destacar alguns objetivos do nosso projeto. Primeiro, é a concentração. Gente, a concentração é um objetivo dos maiores que a gente quer trabalhar na robótica. Sem a concentração, os alunos dificilmente constroem. Sem a concentração, dificilmente vão bem na sala de aula. Tem muitas famílias que acham que o filho tem déficit de aprendizagem. Às vezes, não. Na maioria dos casos, é déficit de atenção. Tem crianças que têm uma dificuldade muito grande de concentrar. E é uma habilidade que alguns têm muito, outros às vezes não têm nenhuma. E isso causa um impacto gigantesco no ensino-aprendizagem dele, na sala de aula. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem alunos que, vocês já ouviram isso, já até vivenciam talvez, que a gente ouve falar assim, caramba, esse moleque não pega no caderno, só tira 10. E outros que faz tudo bonitinho, não consegue. Esse aluno que tem déficit de atenção, ele precisa, ou de concentração, ele precisa ter reforço, ele precisa estudar depois do horário, ele precisa ter outros momentos, porque quando a professora está lá explicando o conceito, ele não consegue. Qualquer coisa vai tirar a atenção dele. Um lápis do coleguinha que caiu,
o barulho de uma ambulância lá fora, ele já fica imaginando o acidente, enfim, o que aconteceu, e ali já vai dispersar. Qualquer coisa vai tirar a atenção dessa criança. A robótica ajuda muito. Xadrez é outra atividade que, se você quiser colocar seu filho, também é muito bacana, que vai ajudar a desenvolver essa habilidade. Eu brinco sempre que não adianta a gente chegar e brigar com a criança, falar, concentra, fica quieto. Não adianta. Ele até fica naquele momento que você está pedindo. Segundos depois, ele vai desconcentrar de novo, porque vai além do que ele quer ali. Tá bom? Então, um grande objetivo nosso é trabalhar a concentração. Quando a gente disponibiliza as fotos dos alunos trabalhando no Instagram, é muito bacana falar isso para vocês. A gente vê comentários assim, caramba, como é que você conseguiu fazer meu filho ficar quieto? Aí eu falo, mãe, pai, ele só ficou quieto porque ele tem interesse. Então, ele quer ver o robozinho funcionando no final. Aí ele concentra. Gente, a gente quer aproveitar esse momento que ele está concentrado para construir o robozinho, para conseguir construir o projeto que é proposto, e ele possa transferir esse momento para outros momentos. Essa mesma habilidade, essa atenção que ele disponibilizou para aquele momento ali na robótica, ele possa fazer isso em outros momentos na vida dele, principalmente ali na sala de aula. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é trabalhar o raciocínio lógico. As crianças, os alunos, eu chamo de crianças, mas os alunos que tem os maiores também, eles precisam raciocinar ali na robótica. Eu brinco com eles, eu falo, galera, quem faz robótica tem que tirar pelo menos meio ponto a mais de que quem não faz robótica. Porque quem faz robótica usa muito a mente. Tem que raciocinar, tem que pensar, tem que concentrar, senão não consegue construir o robô, não consegue desenvolver a proposta. Então, como tem essa necessidade de trabalhar o raciocínio, a gente quer, gente, que minimamente a gente cause um impacto na vida dele nesse aspecto também. Então, é trabalhar o raciocínio lógico sequencial. Não agora, um pouquinho mais à frente, eles vão trabalhar com programação. Então, trabalhando com programação, eles também vão necessitar de usar muito raciocínio lógico, vão ter que achar soluções para os problemas. Isso é muito legal falar para vocês, de uma forma muito lúdica, muito prazerosa, que é o mais legal. Eles acham que estão brincando, e essa é a ideia que eu passo para eles e para a minha equipe também. Olha, tem que ser prazeroso, senão não tem valor. Então, nessa linha, a gente procura trabalhar também o raciocínio lógico. Outra habilidade também que a gente desenvolve com as crianças é o trabalho em equipe. Com a pandemia, né, a gente ficou 2 anos aí, as crianças trabalhando sozinhas, e eu vejo que, assim, vai levar um tempo para a gente recuperar todos esses 2 anos difíceis que as crianças passaram. Só para vocês terem ideia, eu tenho um casal de amigos que teve um bebê nesse período, e assim, agora ela tem muita dificuldade em se relacionar, a criança, porque ela durante quase 2 anos, ela não teve contato com ninguém, a não ser com a mãe e com o pai. Então, quando chega qualquer pessoa próxima, ela fica mais arredia. Ela tem uma dificuldade de relação com apenas 2 aninhos, e está fazendo tratamento e tal, para que possa melhorar esse desempenho, essa habilidade dela. Isso porque ficou 2 anos sem ter contato com ninguém, com nenhuma pessoa. Então, atrapalhou o desenvolvimento da criança nessa fase de crescimento dela nesses primeiros 2 aninhos. E, gente, a gente procura trabalhar grupos ali na robótica. Se vocês me perguntarem assim, no final do projeto, no final do ano, quando a gente se encontrar presencialmente, vocês perguntarem, Isaías, onde é que meu filho deu mais trabalho? Onde as crianças dão mais trabalho? Eu posso apontar com muita facilidade para vocês. É o trabalho em grupo. E assim, gente, isso vai acontecer aí, que nem começou, acontece em São Paulo, no Rio, em Brasília, em todas as unidades que a gente tem o projeto, isso acontece, são mais de 60 colégios. Isso vai acontecer, porque eles são diferentes. Então, eu quero dar alguns exemplos para vocês. A gente monta grupos por afinidade, os amigos ficam com os amigos, a gente não direciona o grupo, então eu não faço a escolha, eu não monto o grupo, eles ficam com os amigos, sempre naquela linha de ser prazeroso. Só que, apesar de serem amigos e serem da mesma sala e conviverem juntos, na hora de trabalhar na robótica,
é diferente. Porque, gente, a robótica é entre aspas, um trabalho. Eles têm uma missão para fazer ali. Então, no final de uma aula, eles têm um projeto que eles precisam entregar. E aquilo gera em cada um impacto diferente. Eu vou dar alguns exemplos. Tem alunos que chegam e falam assim, caramba, que legal, vamos... Aí fala para o grupo, grupos de 4, 5 amigos. Chega e fala, galerinha, hoje nós vamos terminar o projeto, hein? Aí tem um amiguinho, que é amigão dele, e chega e fala, ah, relaxa, se a gente não conseguir terminar hoje, termina semana que vem. Porque o olhar é diferente. A proposta de cada um para com o projeto é diferente. E como fazer com que eles trabalhem juntos? Eles precisam trabalhar juntos. Eles precisam desenvolver essa habilidade. Tem uma diferença também, que acontece muito, que alguns têm muita habilidade natural, é um talento que a criança tem, algumas nascem com essa habilidade, para trabalhar com construções, que é o caso da robótica. Tem muita facilidade, outros têm muita dificuldade. Mas ambos estão apaixonados pelo projeto, querem estar ali, estão ali com o mesmo desejo de participar e de construir o robozinho. Só que eles são diferentes, eles têm tempos diferentes. E como fazer essas crianças trabalharem juntos? É simples, não é? Mas a gente tem toda uma proposta para que eles, primeiro, saibam esperar a vez do outro. É fácil esperar? Não, ninguém gosta de esperar. Eu falo para eles, eu também não gosto de esperar. Mas a gente precisa esperar. Eu não posso ser o primeiro todas as vezes. Lá no projeto, nós temos um grupo de 5 alunos. Numa aula, um aluno X vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Na semana seguinte, aquele que foi o primeiro será o último na construção. E assim vai. E a gente vai fazendo um rodízio de trocas. Às vezes eles reclamam, mas eu vou ser o último hoje. É legal? Não, não é legal, mas você foi o primeiro na semana passada. Então, esses conceitos são muito bacanas de trabalhar com as crianças, de que saber esperar é importante, é uma habilidade, não vai ter jeito. Tem hora que no banco eu vou ser o primeiro, tem hora que eu vou ser o último, tem dia que vai ser rapidinho, tem dia que vai demorar, e eu não vou poder pular a fila, eu não vou ter que pedir para deixarem eu passar à frente todas as vezes, isso não é possível. Na robótica, a mesma coisa. Tem mãe que me liga ao longo do ano inteiro, assim, eu recebo diversas ligações de diversas escolas, de diversos estados durante todo o ano. Professor, meu filho está triste com esse grupo, ele pode mudar de grupo? Eu falo, mãezinha, ele pode mudar de grupo, mas raramente resolve, porque a gente vai mudar de grupo, chega no grupo, ele vai encontrar os mesmos, entre aspas, problemas, as mesmas dificuldades, porque o problema não está no grupo, tá? Em como a gente se encaixa ali naquele grupo. Então, gente, a gente procura fazer com que as crianças saibam a importância do outro. Tem aluno que é muito rápido e fala assim, caramba, pro, eu fiz a minha parte muito rapidamente. Ele leva um dia inteiro para fazer a dele. E aí, normalmente, eu até brinco com eles. Eu falo, ah, que legal. E lá no futebol, quem é melhor? Normalmente é ao contrário. Ah, pro, ele é melhor. Ah, tá vendo? Todo mundo tem habilidades. Uns mais em algumas áreas, outros menos em outras. É assim. E a gente se completa. Então, o seu amigo é importante, ele vai te ajudar a decidir, ele vai ajudar a construir, ele vai te ajudar no pensamento lógico aqui que vocês vão construir. Então, trabalhar grupo. Então, essa é uma outra habilidade que a gente procura desenvolver com as crianças. E eu queria até abrir um parênteses também, gente, que é muito importante, que assim, eu sempre falo, Luiz, se eu trocasse os pais, os alunos pelos pais, ia mudar? Não. Ia ser a mesma coisa. Eu ia ter as mesmas dificuldades. A gente ia ter as mesmas dificuldades. Então, trabalhar em grupo não é fácil. Eu brinco com eles, né, que eu falo assim, cara, quando eles falam, eu queria mudar de grupo, eu falo, cara, quando a gente briga lá na família, a gente troca de família? Não pode trocar de família. A gente briga, tem umas confusãozinhas, mas a gente não sai dela, não. Alguns até brincam comigo, né? Eles falam assim, minha mãe fala que quando briga ela sai do grupo da família. Eu falo, não, sai do grupo, mas depois ela volta para o grupo da família. Então, relação não é fácil, mas é um desafio para a gente e a gente procura apostar muito firme nisso, de fazer com que eles entendam a importância do outro. Não foi eu que construí, foi o grupo que construiu, nós construímos, é sempre ali no plural, nunca no individual ali, tá bom? Outro objetivo também, gente, rapidamente, para não ficar cansativo, leitura de manual. Os alunos, para construir, é como se fosse um Lego, tem o passo a passo. Só que não é tão simples, porque o Lego,
na maioria deles, não tem a parte mecânica, e a robótica tem engrenagens, polias, eixo, motor. Então, esses mecanismos, eles precisam de um manual. E alguns alunos até falam assim, eu posso montar só olhando a foto? Pode tentar, mas é muito difícil eles conseguirem, absolutamente muito difícil. Então, eu peço para que eles sigam o manual. E é muito legal, gente, fazer com que eles entendam o valor de um manual. Eu quero que eles se apaixonem? Não. Eu vou conseguir isso? Eu não vou. Nem é minha pretensão. Mas o que eu quero é que eles tenham a devida importância ao manual. Porque a gente compra uma TV bacana, ou compra um celular bem legal, a gente só usa para ligar e desligar. A gente não usa os recursos. E por que não usa? Porque a gente não tem habilidade, paciência de ler o manual. E a gente só paga caro pra caramba num iPhone, alguma coisa lá, um número qualquer, porque ele tem um monte de recursos. Mas a gente abre mão de todos os recursos e apenas usa o básico do aparelho, porque a gente não utiliza do manual. Então, o que eu quero é que as crianças, quando vocês comprarem um equipamento eletrônico na casa de vocês, eles possam ir lá e falar, deixa eu ver aqui o manual. Ele vai lá e faz a instalação corretamente, seguindo o manual. Na robótica, em alguns momentos, eles constroem, chega no final, caramba, não funcionou. Por que não funcionou? Porque em algum momento a gente fez alguma conexão errada aqui na construção. E aí, gente, é meio dolorido para eles, é meio chato, mas a gente faz isso. Fala, cara, vamos fazer assim? Ó, eu já percebi onde é que está o erro aqui. Nós vamos desmontar e reconstruir segundo o manual. Eles falam para a gente assim, caramba, mas você sabe, arruma. É mais fácil. É mais fácil eu ir lá e realmente seria muito mais fácil, mais prático eu ir lá. Não, beleza, vem cá. Ó, pronto, tá arrumado. Aí na outra vez, a mesma coisa. Pronto, arrumei. Mas onde é que está o aprendizado disso? Nenhum. Então, eu quero que eles tenham a noção de que o manual é importante. E aí a gente desfaz e refaz, a gente até ajuda, mas segundo o manual. E aí é muito legal, gente, porque a gente percebe assim que eles com o tempo vão entender que nem sempre vai ter alguém ali do lado para quebrar o galho, nem sempre vai ter alguém ali para resolver os problemas deles, que a gente vai ter que tentar resolver a gente mesmo. E a gente quer ter essa possibilidade de passar essa habilidade para ele, de que a gente pode resolver sem o chamado quebra-galho, né? Ah, vem cá, resolve para mim, resolve para mim, resolve para mim. Nem sempre a gente vai ter. Então, quem sabe a gente consegue colocar isso na cabecinha das crianças. Por último, da minha parte, a gente tem outra habilidade, que é a verbalização. Gente, também é uma conquista muito legal. A gente, teoricamente, não tem nada a ver com robótica, absolutamente nada a ver, mas a gente quer aproveitar esse momento para pedir para que as crianças possam ir à frente e apresentarem as suas construções. Eu estou com um robozinho aqui, eu vou até ligar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eles vão à frente e apresentam a construção. Como que funciona a aula, para vocês entenderem? Tem uma abertura, primeiro o acolhimento, é uma hora de aula, então a gente acolhe os alunos, a sala já está preparada, dividida em grupos, eles formam os grupos, tem uma explicação do conceito, cada aula é um conceito, porque é uma aula. Por exemplo, gente, hoje nós vamos estudar estruturas. Por que que o prédio não cai? Por que que o prédio que a gente mora, o teto não tomba na cabeça da gente? Por que que o prédio não cai? Por que quando a gente vai no estádio, ele balança pra caramba e não quebra? Estruturas. Isso é uma aula. Estruturas rígidas, estruturas flexíveis. Já viram acontecer com vocês de estar ali numa ponte e parou o trânsito e você está no meio da ponte, a ponte começar a balançar? Por que que aquela ponte não quebra? Estruturas. Isso é um tema de uma aula, uma das muitas aulas que eles têm. Então, cada aula tem um tema. Depois de passar o tema, cada grupinho vai fazer a sua construção. Só para vocês terem uma ideia, o grupo é construído, é montado de 2º ao 5º ano. Tá bom? Eles ficam agrupados nessa faixa etária. E 6º ao 9º em outro horário. O 2º ao 5º, o segundinho pode ficar com o aluno do 5º? Não pode. Tem mãe que fala assim, mas eles são irmãos, eu queria que eles ficassem juntos. Fala, mãezinha, eles fazem coisas diferentes. Eles aprendem coisas diferentes na faixa etária deles. Então, o 2º fica com o 3º, o 4º fica com o 5º. Sempre, aí o bonitão chegando aí. Sempre idades próximas. Sempre idades próximas, tá bom?
Outra coisa que é importante. E aí, quando eles terminam a construção, eles vão à frente e apresentam. Eles vão lá e apresentam o que eles construíram. E aí a gente fica ali. E aí, o que você montou? Olha, eu montei um dinossauro. Nossa, que legal. Quais as peças que... Tchau, tchau, querido. Quais as peças que você utilizou? Eu usei essa, essa, essa. Não, mas fala o nome correto. Ah, eu usei 2 engrenagens, um eixo, uma polia. Usei uma engrenagem coroa. Ah, que legal. Tem esse vocabulário também que a gente fica trabalhando com eles. Isso tudo para desenvolver a verbalização. Gente, a gente faz isso assim com muita cautela, com muito cuidado, para que eles não se sintam constrangidos, ofendidos, de serem obrigados a ir à frente. Então, é com muito jeito que cada aula a gente chega e fala assim, ó, esse grupo vai apresentar. Tudo bem, gente? Vocês querem apresentar? Se alguém no grupo não quer, e acontece muito disso, a gente respeita. Fala, não, legal, fica tranquilo. Então, quem tiver interesse, vai lá na frente. Aí o grupo vai lá na frente. Mas é muito legal falar para vocês que, com o passar do tempo, a gente percebe que aquele que ficava lá atrás, só ouvindo os coleguinhas falando, lá na frente eles chegam para mim, quantas vezes a gente já ouviu isso? Caramba, Pro, hoje posso eu apresentar? Ah, que legal, pode ir lá falar. Porque ele viu que o amiguinho falou, ninguém riu, ele não foi ridicularizado porque estava lá na frente, não teve problema nenhum, ele não sofreu porque estava lá na frente, foi natural. Então, ele aprende com um amigo. Então, ele olha e fala, caramba, ele foi lá, é legal, todo mundo prestou atenção, pô, eu quero eu também fazer isso. E aí ele vai. É lógico que quando ele vai, é daquele jeito, né? Deixa eu pegar um folder aqui. Ele vai assim. Aí fala, não, abaixa, deixa a gente ver você. E aí depois fica olhando para o chão. Faz parte. Mas o que a gente quer, gente, é que com o passar do tempo, imagine, chegar em novembro, quando a gente tiver um encontro com vocês, teu filho possa ir lá na frente e ele apresentar. Ele tem essa habilidade de falar em público. Vai ser incrível. Então, a gente procura trabalhar essas habilidades. Gente, eu sempre brinco que as habilidades que a gente desenvolve com as crianças nessa faixa etária é muito legal. Tanto de bom e de ruim. Tudo que acontece com as crianças nessa faixa etária vai repercutir para a vida toda. A gente sempre fala, vai aprender a nadar com 40, 50 anos. Você vai quase morrer lá afogado, vai sofrer pra caramba. Pode aprender, mas vai sofrer muito. Porque não é mais o tempo, talvez, ou não era o tempo adequado. Vai aprender a andar de bicicleta nesse período, depois de alguma certa idade. Você pode fazer, pode aprender e deve fazer, mas você vai sofrer muito mais. E é muito legal falar para vocês que tudo que as crianças aprendem nessa faixa etária que elas estão vivendo hoje, com 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, vai levar para a vida toda. Então, eu brinco com eles, eu falo, cara, quantos anos você tem? Ele, 8 anos. Eu falei, sabe nadar? Sei. Cara, você vai ter 80 anos. Você vai nadar com seu neto lá na casa de praia lá, e ok, com 80 anos. É a mesma habilidade, nunca vai desaprender. Se ele aprendeu a andar de bicicleta lá com 6, 7, 8 anos, ele vai estar velhinho lá e vai andar de bicicleta lá com os netos, porque é uma habilidade que ele aprendeu lá atrás. Infelizmente, né, tudo é muito caro, a gente não consegue colocar os filhos em tudo, mas se a gente tivesse condições, tinha que pôr na robótica, tem que pôr no inglês, eu vi vocês falando do CNA. Como vai aprender uma língua estrangeira na fase adulta? É muito mais difícil, é muito mais complexo. Coloca a criança, você vai ver que vai ser natural para ela. Com 18 anos, 19 anos, ela vai estar bilíngue. Agora, é possível aprender com 40, 50 anos? É possível. Mas o preço é muito maior. É muito maior, é muito mais difícil. Então, tudo que a gente puder, eu tenho 2 filhos, tudo que a gente puder oferecer nessa faixa etária, eu acho que é incrível, que vai levar para a vida toda. Tá bom? Seria isso. Queria abrir para perguntas com vocês. Ah, antes disso, deixa eu mostrar aqui o robozinho. Olhem aqui. Esse é um dos robôs que eu apresentei para os alunos. Eles vão construir comigo. Essa caixinha branca é como se fosse um computadorzinho. Eles vão programar, tá bom? E aqui é uma serpente, é uma cobra. Vou mostrar para vocês aqui, hein? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Olha aqui, gente. Deixa eu aumentar aqui, que eu quero que vocês vejam aqui em cima. Ah, ela está desprogramada, gente. Poxa vida.
Ela está desprogramada, mas é um robozinho que eles ficaram encantados. Você passa a mão na frente do rosto dela, ela tem um sensor de presença e ela vai e dá o bote. Ela vai e dá o bote. Ela vai e executa. E eles falam, caramba, pô, mas como isso funcionou? Aí a gente fala, gente, só funcionou porque a gente programou. Então precisa trabalhar todo o raciocínio deles para que eles possam construir e executar. É isso, gente. Desculpa, eu acho que eu acabei me alongando bastante aí, Luiz. Às é um conteúdo muito interessante, está muito alinhado com o que a gente prega, muito alinhado com a educação. Os pais aí que têm os filhos, né, com o Douglas faz exatamente esse processo, determina o Douglas, o nosso professor de teatro, Isaías, ele não determina os papéis que os alunos vão exercer na peça, que ele cria junto com os alunos. É cada aluno, de acordo com a sua habilidade, que vai adequar a um papel ou não. E é o próprio aluno que vai, não, esse aqui eu não quero fazer. Ah, não, eu tenho uma desenvoltura, eu vou tentar fazer esse. E acontece muito isso que você acabou de mencionar, Isaías. Numa peça, ele ficou mais tímido, não teve aquela desenvoltura para ir em um papel, na outra ele já se sente um pouco mais confiante para poder ir no próximo. Esses dias nós tivemos uma reunião para falar sobre o programa bilíngue da escola, é exatamente isso. Quando o aluno está aprendendo de forma lúdica, ele está aprendendo. Né? Não é uma aprendizagem consciente que ele vai chegar em casa e os pais vão perguntar, o que você aprendeu hoje? Ele não vai conseguir mensurar, não vai conseguir falar, explicitar isso, mas conceitos foram desenvolvidos. Pode falar isso. Na robótica, Luiz, os pais falam isso realmente. Eles falam assim, caramba, eu pergunto para ele, o que você fez hoje? O que você aprendeu na robótica? Ah, hoje eu montei um carrinho lá. Uhum. Mas por Porque foi exatamente o que ele construiu, mas ele não passa o contexto. Exatamente, ele não consegue explicitar aquilo, todos os pormenores. A gente, né, o professor ali, que tem uma intencionalidade pedagógica, tem um plano de aula, vai seguir esse plano de aula, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo isso primeiro, depois aquilo. O aluno, naquele momento, ele não consegue ver, e tudo bem, ele não precisa de ver naquele momento. Né? Mas o aprendizagem acontece ali. Outro ponto muito interessante, que né, nós conversamos anteriormente, mas vale a pena ressaltar para os pais, essa questão da desenvoltura, do aluno apresentar. Eu sempre digo isso, no transcorrer da vida acadêmica, a gente vai deixar muita coisa para trás, a gente vai deixar os verbos regulares, vai deixar ali mesóclise, não vão deixar muita coisa para trás, mas como a gente se portou perante a aprendizagem disso, isso a gente carrega pela vida. Um dos pontos é esse, ele chegar perante um grupo de pessoas e falar do projeto dele, falar daquilo que ele fez. Em qualquer área profissional da sua vida, você vai lidar com pessoas, você vai ter que expor suas ideias, articular de uma maneira clara, e a gente começa isso lá na base, lá com os pequenininhos, realmente. Né? Isaías, eu acho que um ponto muito interessante que você poderia tocar aqui, antes da gente abrir para as perguntas, é a apresentação que é feita no final do ano. Perfeito. No final do ano, a gente tem um encontro com as famílias e essa apresentação vai ser dos projetos que eles realizaram nesse período. Além disso, é um momento muito especial. A gente provoca as crianças para que eles possam estar levando os pais, os avós, se for possível, aqueles que estiverem mais próximos deles, e a gente faz uma oficina. Então, os alunos com as famílias montam um ventilador, por exemplo. E é igual de verdade. Aliás, gente, tudo que a gente faz na robótica é igual de verdade, é uma réplica. Eu falei para eles, tem uma aula que vocês vão montar um ventilador. É igual de verdade. Mecanicamente é perfeito. Tem uma outra aula que eles montam um elevador. É igual de verdade. Ele só é menor, obviamente, mas é perfeito. Mecanicamente, o que faz o elevador funcionar, o ventilador funcionar, o sistema é perfeito. Cada aula eles montam um projeto. Uma aula monta uma montanha-russa. É igual do Hopi Hari, aqui em São Paulo. É perfeito. Tem 2 loops, o carrinho desce. Alunos do 8º, 9º ano, Luiz, é importante ressaltar, acabei não destacando isso, a gente já trabalha conceito de física, de matemática. Eles montam um projeto, uma montanha-russa, e a gente até, é muito legal falar para vocês, assim, a gente torce para que não funcione, porque quando eles colocam o carrinho cai, eles falam, caramba, não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque o ângulo da descida da rampa está errado. Então, a gente dá a fórmula de física que a professora passou lá na sala, eles achavam que era só para a prova, que nunca ia usar, nunca ia ver aquele lugar em lugar nenhum. E aí o moleque vai lá, é muito legal, gente.
A gente tem isso filmado, depois eu posso passar para vocês. Você vê a molecada no chão fazendo conta com interesse, porque ele quer ver funcionando a montanha. E aí, quando ele acha o ângulo perfeito, aí o carrinho desce, faz o loop, faz outro loop, vai e volta. O olho fica desse tamanho, assim. É muito legal, porque ele materializou o conceito, ele vivenciou. É diferente a professora, coitada, entre aspas. Lá na aula, ela vai na lousa, ela dá exemplos, ela passa exercícios, ela tenta uma dezenas de estratégias para tentar fazer com que ele entenda aquele conceito. Na robótica, ele vai lá e materializa. Aí eu brinco com eles, cara, você nunca mais vai esquecer, porque materializou, vivenciou, e aí não vai esquecer nunca mais. Essa cultura que está muito em voga hoje, Isaías, é a cultura maker. Né? Isso mesmo. O aluno põe a mão na massa ali e aplica os conceitos que ele aprendeu em sala de aula e vai entender por que esses conceitos são importantes na vida. Uma fórmula, igual você falou, nossa, eu nunca vou usar isso na minha vida. Quantas, né, nosso tempo de escola aqui, quantas coisas a gente aprendeu que nós falamos, nossa, para que isso, né? E aí, isso é para o carrinho da montanha-russa não cair. Olha, e já vê uma aplicabilidade naquilo e ele consegue entender o porquê que ele está aprendendo aquilo. Perfeito. E eu acho que o mais interessante do projeto é a questão das habilidades, não só cognitivas, mas sociais também. A frustração, a criança aprender a lidar com a frustração. E é muito simples ele não conseguir montar algo ali, e o professor falar, vem cá, colocar as peças ali, não é assim que monta. Não, né? Como você contou, a pedagogia não é essa. Vem cá, por que será que não deu certo? Vamos nos questionar. Vamos fazer juntos. Vamos fazer de novo. Né? Porque lidar com frustração, isso é para a vida. Isso é uma habilidade que a gente carrega para a vida inteira e é desenvolvida, igual você falou, nós temos uma neuroplasticidade a vida inteira, mas quando criança, essa neuroplasticidade ela está muito mais em voga, está muito mais intensa, e aí o processo de aprendizagem ele acontece com muito mais facilidade. Não, um adulto não é que um adulto não pode aprender, mas a neuroplasticidade ela é um pouco mais solidificada. E aí, a infância, a capacidade de aprender esses conceitos, tanto da matéria, né, da física, mas também das habilidades sociais, que hoje são tão importantes. Pessoal, eu acho que da parte de Isaías era isso, esse bate-papo. Eu queria abrir, então, o microfone para vocês. Fiquem à vontade, podem abrir o microfone, vamos trocar ideias aqui, conversar com Isaías, para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Ô, Luiz Felipe, Isaías, boa noite, tudo bem? Posso falar? Tudo bem, pode, claro. Isaías, o Henrique ele já faz robótica no Supera. Você acha que é algo complementar ou é ideal que ele saia do Supera e faça isso à parte? E como é que vão funcionar os horários? Como é que vão ser esses horários? Porque ele já tem muitas atividades extracurriculares. Tá. Olha, eu acho que ele não precisava sair, não. Porque, assim, a robótica que a gente vai dar no colégio, no Caetano, é um pouco diferente do que ele vai ter no Supera. Eu acho que vai complementar uma coisa a outra. Porque o material que a gente usa é estrutural. Então, ele vai trabalhar uma parte que talvez ele não trabalhasse lá no Supera. Então, acho que vai complementar. Se ele puder fazer os dois, seria mais bacana, tá bom? E como é que vão funcionar os horários? Os horários, toda quarta-feira, a gente tem 2 períodos. Eu não estou com o horário aqui, Luiz. Não sei se o Luiz tem aí fácil, Luiz. Não tem? Em 1 minuto eu já consigo te passar. É uma vez por semana? É uma vez por semana, é toda quarta-feira. A gente está fazendo no final da manhã e no final da tarde. O horário do Caetano, por favor. Então, é no final da manhã e no final da tarde, tá bom? Mas eu já te passo já o horário exatamente qual que é. Eu acho que o horário está aqui, às 16h30 às 17 para ensino fundamental 2 e médio, de 17h30 às 18 para fundamental 1 e infantil. Isso mesmo, mãe. É 16h30 às 17h30, tá bom? E das 17h30 às 18h30. São essas 2 opções, tá? Obrigada. Seria isso. Inclusive, gente, nós vamos ter
inscrições, a gente já tem um grupo bem bacana, já tem, estava falando para o Luiz, já temos 36, 37 alunos inscritos, ainda temos algumas disponibilidades, e na quarta-feira, quando iniciarmos, a gente vai ter também um plantão lá. Então, quem desejar fazer inscrição na quarta-feira pode também. Perfeito. Alguém mais? Essa questão, só comentando aqui, né? Eu observo que os meninos, eles têm uma cabeça mais gamer do que maker, né? O Luiz até comentou. A cabeça gamer, ela é uma cabeça muito inteligente, por sinal. Mas falta neles essa materialização, ou seja, pegar os instrumentos, fazer, construir. Porque o lado gamer, eles já têm de sobra, né? Mas o lado maker, existe uma grande deficiência. Então, a gente acredita nisso, né? Acredita que essa parte ela pode desenvolver muito, inclusive com esse lado gamer, né? Porque a facilidade do mundo gamer pode ajudar no mundo maker lá, né? Mas é só aproveitando mesmo essa palavra aí que o Luiz colocou muito bem, né? Perfeito, perfeito, Antônio. Pessoal, alguém mais? Você comentou, Isaías, que os meninos do segundo ano, eles vão interagir até com os meninos do 5º ano, numa mesma sala, é isso? Isso, eles ficam no mesmo ambiente, do 2º ao 5º, tá? Nesse horário das 16h30. Você coloca quantos no mesmo ambiente? Perdão. No máximo 25 alunos. São 5 grupos de 4, 5 alunos. Tá? Só que aí os grupos são por faixa etária. Aí os menores com os menores, os maiorzinhos com os maiorzinhos. Tá. E é bacana, Antônio. Porque às vezes a gente leva num campo de futebol, por exemplo, eu já vi o meu menino jogando com meninos, né, com 5 ou 6 anos, jogando com menino de 12. Aí, assim, coitado, não pega na bola. Nunca pega a bola. Nunca pega a bola. Né? Exatamente. Então, agora, um menino de 5, jogando com um de 6, no máximo de 7, ele aí, consegue, às vezes, chutar a bola pelo menos 1, 2 vezes, né? Mas é mais observação mesmo. Antônio, é exatamente por isso. Eu até na minha fala comentei que tem mãe que me procura e fala assim, eu tenho 2 filhos, mas eu quero que eles fiquem juntos. Aí eu falo, depende da idade. Porque Claro. Senão, só o maior vai mexer, o menor vai ficar só olhando. Então, a gente tem esse cuidado, sim. Obrigado. Imagina. Algo mais, pessoal? Bem, acredito que a gente conseguiu, então, né, Isaías, você conseguiu aí ser bem claro na sua fala, na explicação. Havendo dúvidas também, a gente vai criar um canal de comunicação ali com os professores da robótica, para que vocês possam sanar dúvidas, esclarecer quaisquer questões. Como Isaías falou, as aulas começam nessa semana, né? Nós pontuamos isso na semana passada. E na quarta-feira, né, Isaías, vai ter um pessoal lá para fazer o plantão. Se tiver alguém mais interessado, fiquem à vontade. E logo que as aulas iniciarem, nós vamos criar um canal de comunicação direto com o pessoal da robótica, que aí fica mais fácil a comunicação, né? Nós comentamos isso também na reunião do inglês, na questão do inglês, e para a coordenação procurar, e aí a gente fazer todo esse processo, por que não ir diretamente no professor? Sempre é mais benéfico e mais produtivo com relação a isso, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, a presença do Isaías aqui. Isaías, algumas palavras finais para a gente finalizar? Eu queria agradecer muito a oportunidade, eu acho que é incrível poder falar um pouquinho para vocês do que é o pedagógico. Eu sempre valorizo demais esse espaço, Antônio, porque as crianças chegam em casa empolgadíssimas, mas vocês acabam não tendo muita informação, né? O folder às vezes não é tão claro, então esse tipo de iniciativa é muito legal. Eu vou estar sempre aqui a hora que vocês precisarem, tá bom? E eu queria agradecer muito a vocês todos que estavam aqui com a gente. Estamos confiantes.
Tudo bem, pessoal. Tony, obrigado. Flávia, ótimo. Pessoal, obrigado pela presença, e eu acredito que vai ser um projeto muito interessante, muito proveitoso para os nossos alunos, para os filhos de vocês. Eu acho que vem agregar, e por isso que nós acreditamos na ideia do Isaías. Nós, né, já vimos conversando já há algum tempo, e aí tivemos a oportunidade de implementar isso na escola. Eu acho que o Tony foi algo extremamente importante. Tony, a gente já tem algum tempo, né, que a gente fala isso, que os alunos, eles têm dificuldade de concretizar as coisas. Já tem um bom tempo que tudo está no digital, e tem suas facilidades, isso é muito importante, mas concretizar, materializar aquilo, existe todo um processo, e às vezes é um pouco complicado de fazer. Com a robótica, eu acho que a gente tem a oportunidade de proporcionar isso para os meninos. Na nossa época, a gente construía as coisas, carrinho de rolimã, pipa, e ia no erro e no acerto. Não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Boa noite, Janaína. Mas se perdeu isso com o tempo. Eu acho que essas tentativas, a robótica é uma delas, de proporcionar aos alunos uma oportunidade de construir, de fazer coisas novamente, que nós tivemos, não com esse amparo tecnológico, esse suporte pedagógico, mas de uma forma ou de outra nós tivemos esses momentos. Pessoal, muito obrigado a todos, boa noite a todos, uma ótima semana. Boa noite, tchau, prazer, tchau. Um abraço. Prazer, gente. De bom. Tchau, tchau.